Uma boa noite aí para todos vocês. Começo aqui desde já saudando, a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. E muita alegria, a gente está chegando aqui na nossa quinta mensagem dessa série expositiva sobre o Sermão do Monte. E hoje a gente vai falar um pouquinho então aqui da segunda parte daquela fórmula que Jesus declarou num determinado momento ali do sermão, que é aquela fórmula "eu porém vos digo". Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trecho em que ele vai abordar o sétimo mandamento do Decálogo, relacionado ali à questão do adultério também, que ele vai abordar isso um pouco mais para frente. Mas linkando essa ideia aí do adultério, também até mesmo a questão do divórcio. Então, a gente tem um tema um pouquinho polêmico hoje, mas acredito que vai ser aí bem bacana, que vai ser bem esclarecido aí pra gente de maneira bem expositiva. Quero começar então lendo aqui o texto bíblico com vocês, Ele se encontra aí em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27. Então você acompanha comigo, a gente vai ler até o versículo 32, em que a gente tem registrado o seguinte: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que se vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. Então esse é o texto bíblico aí que a gente vai meditar nessa noite, que a gente vai ter aqui a nossa reflexão no decorrer dessa exposição. E eu te convido aí a orar comigo, a pedir ao Senhor que ilumine a tua vida, a tua mente, para que a gente possa absorver aqui o máximo possível. Então, oremos aí todos juntos em nome de Jesus. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador, nós queremos nessa noite, ó Pai, colocar a nossa vida nas tuas mãos, no teu altar. Pedimos a Deus que o Senhor dirija aqui a nossa vida nesse tempo, possamos ser guiados em toda a verdade, que o Espírito Santo nos abençoe, que nós possamos não apenas ser iluminados, mas compreender essa palavra, esse trecho do sermão que Jesus discorreu ali naquela ocasião, e também, ó Deus, colocar em prática aquilo que nós vamos aprender. Esse é o nosso pedido, Pai. É assim que desde já nós te apresentamos então esse tempo que vamos passar aqui juntos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, pessoal. Então, como eu adiantei já para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho, é a nossa quinta mensagem dessa série expositiva, a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda parte daquela fórmula que Jesus utiliza no decorrer aí da sua mensagem do Sermão do Monte, quando ele usa aquela fórmula, eu porém vos digo. A fórmula ela começa um pouco antes, ouviste o que foi dito. A maioria das vezes ele até tem ali aquela ideia de aos antigos, que a gente explicou semana passada o que significa, e a conclusão da fórmula é eu porém vos digo. Então esse eu porém vos digo se repete algumas vezes, e hoje a gente vai falar sobre o momento em que Jesus aborda aí o mandamento de não adulterar, de não cometer adultério. Bom, relembrando aqui algumas coisas iniciais, dessa sequência de mensagens, para a gente ter aí uma compreensão de onde a gente veio, onde a gente parou, e pegar aqui o elo para a gente prosseguir. A gente está numa sequência de mensagens então sobre o Sermão do Monte, e essa série de mensagens ela começou mostrando para a gente um pouco sobre as bem-aventuranças, que nada mais nada menos são ali características de todo aquele homem, de toda aquela mulher que faz parte desse reino de Deus, que são cidadãos do reino de Deus. E a gente percebeu também que no decorrer aí dessa abordagem que Jesus faz das bem-aventuranças, ele também logo em seguida nos compara, seus discípulos, seus seguidores, com o sal da terra,
com a luz do mundo, né, que são também ali mais algumas diretrizes relacionadas a essa característica do cidadão do reino de Deus. A gente percebeu que na medida que Jesus vem tratando isso no seu sermão, ele também acaba sendo, de certo modo, visto por alguns dos religiosos do seu tempo como um inovador, como alguém que está trazendo algo de novo. E logo em seguida ele faz questão de mostrar que não é nada disso, ele não está trazendo nada de novo, pelo contrário, são aquelas velhas verdades, né? São aquelas revelações fundamentais da palavra de Deus que passaram a ser mal interpretadas com o passar do tempo. Então ele faz questão de mostrar, né, no decorrer aí dessa abordagem, que ele não está trazendo um ensino novo, esse velho ensino, são essas velhas verdades. E ele enfatiza, então, como a gente deixou bem claro aí também no nosso terceiro encontro aqui, né, na terceira mensagem dessa série expositiva, a maneira como Jesus mostra a ênfase, a autoridade das Escrituras, e que ele não está, portanto, trazendo nada novo. A Escritura ela é verdadeira, e uma das formas dele comprovar isso é justamente na ideia do cumprimento profético delas, na importância de nós, como seus seguidores, também cumprirmos essa palavra de maneira ética, de maneira moral, na ética elevada de Jesus, né? Nessa justiça do reino de Deus que vai além da justiça dos escribas e dos fariseus, como a gente viu. Então é um pouco disso aí que Jesus falou, né, até determinado momento ali do seu sermão, e ele deixou então justamente ali aberto para poder fazer revisitações na lei. Então, quando ele mostra que ele não está trazendo algo novo da lei, que ele não está destruindo a lei, mas ele simplesmente veio para cumprir toda a lei, ele então começa numa sequência de revisitações dessa lei. A gente percebeu na semana passada, né, que ele fez ali uma revisitação justamente do sexto mandamento, de não matarás, né, e agora ele vai fazer aí a revisitação no sétimo mandamento, que é o mandamento não adulterarás. Lembrando que nós precisamos fazer a leitura dessas revisitações à luz do versículo 20 aí do Sermão do Monte, né, do capítulo 5 de Mateus, quando Jesus diz assim, né, vou repetir, essa é uma passagem que a gente tem falado bastante, mas repetindo aqui, quando ele diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E a gente já pôde perceber na semana passada como que de fato aquilo que Jesus vinha ensinando já exigia da gente, já exigia dos seus seguidores, dos seus ouvintes, dos seus discípulos, essa coisa de exceder, de ir além daquilo que esses escribas e fariseus ensinavam naquele tempo. Então, do versículo 21 em diante, a gente tem exatamente aí essa revisitação, e a gente quer agora iniciar, né, uma nova revisitação que Jesus faz, que já é a revisitação relacionada aí ao mandamento do adultério. Bom, nessa sequência de versículos que a gente leu hoje, relacionados à questão do adultério, a gente pode dividir esse trecho do sermão em três partes, que é justamente da maneira como a gente vai fazer a abordagem aqui também nessa noite. Então, a primeira parte, ela se encontra nos dois primeiros versículos, 27 e 28, que a gente fez a leitura, né, que é quando Jesus faz aí o uso daquela fórmula, né, ouviste o que foi dito. Ele não chega a mencionar, como em outras ocasiões, né, aos antigos, ou pelos antigos, né, como seria aí a tradução mais apropriada. A gente explicou isso lá na quarta mensagem. Quem não viu, né, volta lá para poder entender melhor o que isso significa. Né, e a parte final da fórmula, né, eu porém vos digo. Então essa parte é muito importante aí para a gente. E nós deixamos claro ali que essa ideia de eu porém vos digo não é no sentido de eu estou consertando aqui a lei, estou trazendo uma nova lei, porque não faz sentido, já que ele já tinha dito anteriormente que não veio destruir a lei. Então, eu porém vos digo é no sentido de que, olha, o pessoal ensinou errado, mas eu agora vou corrigir aí, né, esses ensinos equivocados que o pessoal tem trazido. Então, a gente tem essa primeira parte, né, justamente aqui nesse trecho de versículos que a gente leu, em que ele faz a revisitação, que ele usa a fórmula, ouviste que foi dito, eu porém vos digo, e ali ele vai apresentar o que o pessoal trouxe de errado em relação ao mandamento do adultério, já que eles consideravam, assim como a gente viu a questão ali do assassinato, do homicídio, né, o ato físico. Então, na cabeça de muita gente, no imaginário de muita gente, não adulterarás tinha só a ver com o ato físico. A gente vai ver que Jesus vai quebrar esse paradigma e trazer, né, uma aplicação mais ampla, né, da ideia do adultério. A segunda parte dessa perícope, né, desse conjunto de versículos que a gente leu, são os próximos dois versículos, 29 e 30. E aí a gente tem a segunda parte, então, da mensagem, né, em que Jesus também está explicando ali
por meio de exemplos metafóricos, como a gente não vai cair em adultério. Então ele traz o problema do adultério, mostra que ele é muito mais amplo do que geralmente ele vinha sendo tratado, vai deixar o pessoal, como a gente diz lá em Minas Gerais, né, com a pulga atrás da orelha, e depois ele vai trazer ali alguns exemplos práticos de como não cair em adultério. Tá? E a terceira parte são os 2 últimos versículos, 31 e 32, em que Jesus também vai trazer aí um exemplo prático relacionado ao adultério, mas correlacionando aí o problema do adultério com o problema do divórcio. E aqui a gente tem uma situação aparentemente polêmica, mas a gente vai perceber que não é tão polêmico assim não. Ele faz uma revisitação muito interessante, inclusive, né, da questão do divórcio no Antigo Testamento, que eu acredito que hoje a gente vai entender aí um pouquinho melhor também em relação a essa questão. Então vamos aí para a primeira parte, daquilo que Jesus falou. A primeira parte é justamente dentro daquele contexto da fórmula, né? Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E a gente já entendeu aí, né, o que essa fórmula significa, né, o que tem sido dito pelos antigos, não o que Moisés disse e agora eu vou consertar, né, não é nada disso. Né, então, algumas pessoas têm ensinado errado, e aí então ele traz logo em seguida o que foi dito. O que foi dito tem a ver com o 7º mandamento do Decálogo. Que mandamento é esse? O mandamento não adulterarás, que a gente encontra lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, e também em Deuteronômio 5,18, que é o texto paralelo. Né? E aí em seguida a gente tem aí a fase final da fórmula, eu porém vos digo, e aqui novamente reforçando, Jesus não está mostrando deficiência no mandamento, ele não está corrigindo o mandamento. Né? O eu porém vos digo é justamente para corrigir os ensinos deficientes que surgiram a partir do 7º mandamento. E aí ele então vai fazer aí a explicação disso com um olhar não novo, a gente vai perceber agora isso, não é um olhar novo, é um olhar antigo, mas de maneira mais ampla. Tá? Então assim, por exemplo, como a gente viu a questão lá do homicídio, né, que o pessoal estava mais preocupado com aquela questão do ato externo, não matarás, que vinha na cabeça de muita gente. O homem foi lá, passou o facão, passou a faca, matou a outra pessoa, pronto, descumpriu o mandamento. Mas Jesus mostra que a ideia do 6º mandamento vai muito além disso. Né? E ele mostra ali a questão interna, né? De, por exemplo, você desejar o mal para o outro, de você se irar internamente contra o outro. Né? E o mesmo princípio, né, hermenêutico de Jesus ali, o mesmo princípio de interpretação que Jesus usou para o 6º mandamento, ele também é aqui agora utilizado no 7º mandamento. Não adulterarás, não é só no ato físico, não é só quando um homem casado sai com uma outra mulher, né, num relacionamento extraconjugal fora do casamento, ou vice-versa, né, a mulher que é casada sai com outro homem num relacionamento extraconjugal. Pelo contrário, né, o que Jesus está explicando é que tudo começa dentro da gente. Aquele ato externo, ele só se concretizou porque algo internamente aconteceu primeiro. Então ele explica o seguinte, nessa mesma sentença aí que ele está comentando a questão do mandamento, vocês ouviram, eu porém vos digo, né? O eu porém vos digo agora é o seguinte, todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí o que fica parecendo? Fica parecendo para a gente que Jesus está trazendo uma coisa nova. Mas não é, gente. Olha que interessante isso que eu vou mostrar para vocês. Em Êxodo 20, versículo 17, se a gente fizer a leitura do 7º mandamento, à luz do 10º mandamento, o 10º mandamento do Decálogo, o último mandamento do Decálogo, ele envolve a ideia de cobiça. Só que ele trabalha a ideia de cobiça num contexto mais amplo. Né? Então ele fala para não cobiçar, por exemplo, a casa do próximo, a mulher do próximo, os outros bens do próximo. Né? De maneira, então ele trabalha muitas outras coisas. Mas a gente precisa ler o 7º mandamento à luz do 10º. E tudo vai ficar mais claro. Eu separei um trecho aqui de Êxodo 20, verso 17, só para você entender o que eu estou dizendo, o raciocínio que eu estou seguindo. Porque bem no comecinho do 10º mandamento está escrito assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então aqui a gente já está percebendo, no próprio 10º mandamento, algo muito parecido com aquilo que Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 5. Jesus não está trazendo algo novo, não. A palavra que aparece ali para cobiçar, em Êxodo capítulo 20, verso 17, é a palavra hebraica hamad, que significa desejar, cobiçar, ter prazer em alguma coisa, deliciar-se em. Ou seja, ele fala da casa, ele fala das posses, dos bens que a pessoa tem, mas ele também coloca ali o marido, a esposa, né?
embora ele coloque ali, não cobiçarás a mulher, claro que isso se aplica tanto ao homem quanto à mulher. Então a ideia de cobiçar, que está sendo falada lá já no 10º mandamento, já aplica esse problema. E o que acontece? Muitos dos antigos ensinadores ficaram só com o 7º mandamento. Não adulterarás, não vamos cometer o ato físico. Mas o Decálogo já trabalhava essa situação de não cobiçar a mulher do próximo. É justamente a mesma ideia que Jesus está usando. Eu vou repetir a fala de Jesus. Quando ele diz, eu porém vos digo, ele está dizendo, todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, o que o mandamento diz lá, o 10º mandamento? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E é o mesmo sentido. São palavras em idiomas diferentes, mas o sentido é justamente o mesmo. Então isso foi deixado de lado. Isso, muitos ensinadores, aquilo que Jesus falou em outra ocasião, o visto que foi dito pelos antigos, muitos desses antigos deixaram isso de lado. E a coisa acabou se desenrolando aí para o outro lado. E outra coisa importante da gente destacar aqui, o problema em si ele não está no olhar. Repetindo aqui um pouco do que Jesus disse, todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar. O problema não está no olhar. Olhar em si não é pecado. Olhar para alguém não é pecado. O problema está na motivação desse olhar. Que Jesus também deixa isso claro aí na sua fala, no versículo que a gente leu. Por quê, gente? Porque a gente olha muita coisa o tempo todo. Nós somos seres sociais, a gente convive com pessoas em vários âmbitos, Então, às vezes, você está olhando para a televisão, está assistindo um programa de TV, está assistindo um filme, está assistindo um seriado, está assistindo alguma outra programação, ou às vezes você está na escola, você está na faculdade, está na igreja, e ali a gente vê pessoas. Agora, a questão o problema não é olhar, o problema é como você olha, ou por que você olha, com que intenção você olha, com que motivação você olha. E aí, repetindo o que Jesus diz lá, vou até voltar ao versículo completo para você entender. Ele diz, todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar. Então o problema não é olhar, o problema é olhar para cobiçar. Esse justamente é o problema. E a palavra grega que aparece ali para cobiçar, gente, ela tem um sentido realmente ali vinculado a essa ideia desse desejo. Ela significa desejar, ter um anelo, cobiçar. Mas tudo isso num sentido de intenção impura. Então todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando, com a intenção impura, e claro, vice-versa, Jesus fala ali todo homem que olhar para a mulher, mas claro que o contrário também é aplicável, toda mulher que olhar para o homem, a mulher que é casada, que olhar para o homem ali com esse desejo, com essa cobiça, ela também está cometendo adultério, dentro aí da mesma forma como Jesus vem explicando para a gente. E os olhos, os nossos olhos, irmãos e irmãs, falam aí de uma instrumentalidade, de uma porta de entrada para a cobiça que é muito grande. E o próprio Jesus, mais adiante, ele vai, inclusive, explicar um pouco relacionado a isso aí, até mesmo aí no Sermão do Monte. Eu vou mencionar aqui o texto, vou falar alguma coisa dele, mas mais para frente, em outras semanas, a gente vai ter um tempo para destacar ele melhor, porque ele também está envolvido num outro contexto. Mas vou destacar para vocês aqui que é Mateus 6, 22 e 23, que diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? O que Jesus está explicando aqui para a gente é que muitas das vezes aquilo que a gente cobiça com os olhos, aquilo que a gente deseja no olhar, vai influenciar as nossas ações, vai fazer com que a gente execute alguma coisa, com que o nosso corpo trabalhe em prol daquilo. Então tudo começa aqui, na cobiça, no olhar, no desejo. E a gente vai trazendo isso para dentro de nós e vai influenciando as nossas atitudes, nossas ações. Agora, se o teu olho for bom, se o teu olhar for bom, o teu corpo vai ser bom. Se o teu olhar for ruim, o teu corpo vai ser ruim. Essa é a explicação para aquilo que Jesus está trazendo. E aí, gente, só para a gente pegar um pouco dessa questão da visão, a visão ela tem um poder muito grande dentro de nós seres humanos, se a gente pensar na maneira como Deus nos fez, nessa integralidade que a gente é, a visão tem um poder muito grande de fazer justamente com que o nosso corpo trabalhe em prol de algo. Vou exemplificar aqui com algumas coisas. Você, de repente, está na sua casa aí, acabou o culto do domingo à noite, você chega na sua casa e vê uma propaganda bonita ali de um cartazinho de comida. Pode ser um frango, pode ser uma pizza. A gente sabe que muitas vezes
aquele empreendimento, aquela lanchonete, né? Não faz igualzinho tá naquele banner, naquele papelzinho, né? Mas quando a gente vê aquela figura, quando a gente vê aquela imagem, aquilo chama a atenção da gente, deixa a gente com água na boca, deixa a gente com vontade, que a gente, muitas das vezes, é levado pelo que a gente viu. Às vezes você nem está com fome, às vezes você nem pode comprar, mas você viu, desejou, o desejo entrou, e aí o seu corpo trabalha em prol daquilo, a sua mente trabalha em prol daquilo, o seu cérebro manda mensagem, compra. Olha aí, você está com fome, começa a dar até fome. E aí você vai em busca, né, justamente ali daquele produto que você percebeu. Quantas vezes não acontece com roupa, por exemplo, né? Você não precisa, não é uma coisa urgente, mas aí você vê determinada roupa e aquilo salta aos seus olhos. E aí justamente vai a mesma situação, né? Vai penetrando no nosso interior e fazendo com que a gente vá em busca daquilo, né? Então o nosso corpo trabalha em prol daquilo. Eu outra coisa interessante, passa às vezes uma propaganda de um perfume, você não está nem sentindo o cheiro, mas a propaganda, a maneira como aquilo foi criado, com a narrativa visual como foi feita, chama tanto a sua atenção que você quase que sente o cheiro do perfume e fica vislumbrado com aquilo enquanto não comprar, né? Eu lembro quando eu jogava basquete, eu gostava de jogar mais afastado, né, arremessando, às vezes tentando entrar para poder fazer infiltração, mas muitas vezes no jogo, né, ali no arremesso, o que acontece? A gente tinha que ter uma visão muito boa do aro, né, onde a gente queria fazer a cesta, e desde cedo eu aprendi, na época que eu treinava, né, com o meu treinador, que a melhor forma de marcar, às vezes, o jogador era como? Era tentando vir com a mão, nem sempre na bola, porque às vezes não dava, né? O jogador levantava bem a mão e a gente não conseguia chegar, mas tampando o olho dele. Por quê? Porque ele perdia a visão do aro, não conseguia, às vezes, fazer o arremesso mais correto, embora mentalmente ele soubesse onde o ar estava, né, a força que ele tinha que fazer e tudo mais, mas só aquele movimento de tampar o seu olho já atrapalhava. Então veja como que muitas das vezes essa questão da visão, ela tem um poder muito forte, né, sobre a nossa vida, e nos impulsiona para tomar alguma decisão, para tomar alguma atitude, né? Então é por isso que Jesus está dizendo, se o teu olho for bom, o teu corpo vai ser bom, se o teu olho for mal, o teu corpo vai ser mal também. A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E é dentro dessa perspectiva que Jesus está dizendo lá também, dessa questão, né, do olhar. Se um homem olhar para uma mulher cobiçando no coração, ou seja, ali o olho já foi mal. Cobiçou no coração, desejou no coração, tem uma intenção maligna, pecaminosa no coração, o que ele está fazendo? Ele já está cometendo adultério no seu coração. E aí é outra coisa interessante também que Jesus mostra aqui. A justiça que Jesus está apresentando aqui em relação ao sétimo mandamento, ela já está, obviamente, excedendo a justiça dos escribas e fariseus. Mas quando ele ainda comenta essa questão, né, se você olhar cobiçando, já cometeu adultério no seu coração com essa mulher, isso excede ainda muito mais aquilo que os fariseus estavam acostumados a ensinar, que os escribas estavam acostumados a ensinar, porque para eles a preocupação era externa, era física, era material. Não, eu só dei uma olhadinha aqui, por exemplo, né? Vamos pensar hoje em dia, às vezes a pessoa, ela viu ali uma pornografia, ela viu de repente ali alguma coisa que não deveria ter visto, ou passou uma mulher na rua e ficou olhando. Não, mas eu não toquei, eu não tive relação física com a pessoa, mas aí o que Jesus está ensinando? É além disso. Só da gente cobiçar, só da gente desejar dentro de nós, já como se o ato tivesse sido realizado. Então a gente tem que tem que ter uma vigilância, não apenas externa, mas também interna. E por isso ele usa essa questão do coração. E o coração aqui ele traz ainda muito mais essa ideia da interioridade, né? Uma metáfora para essa interioridade, é um símbolo muito comum ali no meio dos judeus para essa interioridade. E outra coisa interessante sobre isso, não podia ter um órgão talvez melhor do que esse para mostrar para a gente, né, essa questão aí da interioridade. Por quê? Porque muitas vezes, né, como esse órgão está lá dentro, guardado, né, a gente não sabe o que se passa lá dentro. Você pode, por exemplo, conversar com alguém, né, com uma pessoa que às vezes está rindo muito risonha, muito feliz, muito extrovertida, né, mas a gente não sabe o que se passa no interior dessa pessoa. Talvez ela é extrovertida aqui, conversando contigo, conversando com outra pessoa, mas talvez ela está vivendo ali um período complexo de depressão, às vezes até de ansiedade, alguma outra coisa ruim que está acontecendo dentro dela, e a gente nem tem como sondar, nem tem como saber disso. Ou, de repente, você vê uma pessoa com um físico, né, tranquilo, ela não está acima do peso, ela parece ser saudável, né? E aí, de repente, quando você vai perceber, ela pode ter até algum problema cardíaco.
Até para ilustrar esses dois exemplos que eu trouxe, eu me lembro de ter passado por situações muito semelhantes. Um rapaz que trabalhou comigo, que era esse modelo que eu comentei, né, extrovertido, risonho, sempre estava contando piada, sempre estava divertindo todo mundo lá no ambiente de trabalho, a pessoa muito bacana, muito legal. E aí um dia, na minha casa, conversando com ele, tomando um café com ele lá em Minas, a gente, no meio da conversa, eu cheguei a relatar isso, que às vezes tem pessoas que são muito extrovertidas assim, riem bastante, mas às vezes por dentro elas estão deprimidas. Quando eu acabei de falar isso, ele ficou sério, parou de rir. Eu nunca vi aquele cara ficar sem rir. Mais ou menos 1, 2 semanas depois, ele começou a passar mal lá no ambiente de trabalho, desmaiou, teve que ser levado embora, né, pelo pessoal lá do resgate dentro da empresa, e foi afastado, estava com depressão profunda. No decorrer, quando eles foram levar, que ele morava em outra cidade, estavam levando ele na rodovia, ele tentou abrir a porta do carro para pular do carro para se suicidar. E é um pouco disso que eu estou dizendo, né? É um pouco daquele ditado popular, daquele provérbio popular, né? Quem vê cara não vê coração. Você às vezes vê o rosto da pessoa alegre, feliz, rindo, muito sorridente, muito extrovertida, mas e por dentro a gente não vê, a gente não sabe o que está rolando, o que está acontecendo, o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está passando. Nesse mesmo lugar que eu trabalhei, eu me lembro de uma outra pessoa, um homem assim, mais alto do que eu tenho 1,90 m, né? Ele era um pouco mais alto do que eu, magro, não fumava, não tinha nenhum vício. Você olhava para ele, parecia que estava com a saúde muito boa. Aí um belo dia lá na empresa, né, passando talvez ali por muitas pressões, né, a gente sabe que esse ambiente industrial muitas das vezes traz um ambiente assim, ele deu um ataque cardíaco. E novo, tinha o quê? 40 e poucos anos, 43, 44 anos mais ou menos na época. Ninguém imaginava que ele passaria por uma coisa desse tipo, né? Então é a mesma situação, às vezes a gente vê a pessoa por fora, mas não sabe o que passa por dentro. E Jesus está alertando a gente para a gente se vigiar por dentro. Né? Às vezes a gente consegue, digamos, enganar alguém por fora. Né? Alguém olha para a gente, nossa, esse aí é um bom exemplo de cristão, de cristã, ele não adultera, ela não adultera, ele não faz isso, não faz nada de errado. Mas a gente é que tem que se vigiar por dentro. A gente é que tem que olhar o que está acontecendo por dentro. Porque é fácil, muitas das vezes, a gente maquiar esse tipo de situação. Né? Às vezes, a gente pode enganar até a gente mesmo. Mas a Deus, por exemplo, a gente nunca vai enganar. Eu lembro de um caso, né, no meu ofício pastoral, no ministério, trabalhando, né, de um rapaz que vinha tendo algumas práticas ali intraconjugais, né, que não são corretas. Né, ele combinava com a esposa dele algo assim completamente errado, dizendo, hoje você é a fulana que eu vi na rua, hoje você é outra pessoa. E aí a esposa não aguentava mais essa situação, conversou comigo, com a minha esposa, para a gente conversar com o marido dela, a gente foi conversar um pouco. E naquela ocasião, explicando para ele, né, que isso era errado, ele dizia que não tinha problema nenhum, que não tinha nada de errado. E eu mencionei justamente esse texto, como que não tem nada de errado? Né? O que Jesus explicou foi justamente isso. Se a gente olha para uma outra pessoa cobiçando no coração, a gente já está cometendo adultério com essa pessoa. Né? Então, às vezes a gente pode até se enganar, pode enganar outras pessoas, mas, irmãos, a Deus a gente não engana. Então a gente precisa se policiar também, não só externamente, mas internamente. Como é que anda aí o seu coração? Como é que anda aí a sua espiritualidade? Vigie um pouco mais, olhe um pouco mais, faça uma autoanálise aí da tua vida para que a gente consiga entender melhor essa situação. Agora, depois de ouvir um pouco disso que Jesus está falando, se imagina lá no meio daquela multidão, no meio daquele monte de gente que está ouvindo Jesus falar isso, se imagina no meio deles. E aí, de repente, você ouve esse discurso, né? Não adulterarás. Mas eu digo para você, se você olhar para alguém e cobiçar no teu coração, já cometeu adultério. Eu acredito que se a gente estivesse lá, a gente ia ter uma reação de perplexidade. Igual aconteceu naquela ocasião em que a gente lembra ali no Evangelho, né? De quando Jesus está conversando com o jovem rico. O que o jovem rico faz? Ele está ali conversando com Jesus, Jesus dá uma dura nele em relação... Né, a maneira como ele adorava as riquezas, fala com ele para vender tudo que tem, doar para os pobres e tal. O jovem sai muito entristecido com aquela fala de Jesus, e logo depois Jesus solta uma fala, gente, que até hoje, quando a gente ouve, não é tão fácil assim de compreender. Quando ele diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos ficaram com essa reação que eu comentei, perplexidade. Eles ficaram perplexos. Quando eles ouviram aquilo, eles pensaram, então quem é que pode ser salvo? E Jesus explicou que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então até para deixar claro, né, a agulha ali é a agulha mesmo de costurar. Buraquinho da agulha é buraquinho da agulha mesmo de costurar. É impossível, de fato. Né?
impossível um camelo, um animal daquele tamanho todo, passar por um buraquinho daquele. E é por isso que os discípulos ficaram perplexos, por isso que eles ficaram ali, nossa, então quem pode ser salvo? É impossível ser salvo. E Jesus falou que é impossível para o homem, é possível para Deus. O que é impossível para a gente, muitas das vezes, no olhar, na mente, no coração, para Deus também é possível. E eu fico imaginando aquela multidão, por isso que eu falei, se imagine no meio delas, ouvindo aquela palavra de Jesus, ouvindo aquela palavra dura, difícil de ser praticada, a gente ficaria perplexo, a gente ficaria ali tentando entender o que eu devo fazer então. Já que só de eu olhar para alguém aí, se eu tiver um sentimento desse, eu já estou cometendo adultério, já estou pecando. Se a gente for levar aí, por exemplo, para outros princípios, adotando o mesmo princípio hermenêutico para outras práticas, vamos pensar assim, é alguém que não é casado, mas que olha, um jovem solteiro ou uma jovem solteira, que olha para um outro jovem, que olha para uma outra pessoa também com desejos assim, impuros, cobiçando, seguindo o mesmo método hermenêutico de Jesus, a gente pode dizer que aquele jovem ou aquela jovem está fornicando, está cometendo a porneia, o ato de prostituição, como Jesus explica aqui também no decorrer da sua fala mais para frente. Então, pensa como que isso é duro. Imagina como que esse é um discurso pesado. Então, dentro da perplexidade que as pessoas ficam, não resta outra pergunta senão, o que fazer então? O que eu faço então, Senhor? Como que eu vou agir na minha vida? E aí então a gente tem a segunda parte da mensagem, que é justamente o momento agora em que Jesus vai trazer um exemplo prático de como não cair em adultério. Tá? E aí a gente vai encontrar isso nos 2 versículos seguintes, que é quando ele diz assim, presta bem atenção naquilo que Jesus fala. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Veja aí a seriedade também do que Jesus fala. Primeiramente, eu destaco que a gente tem aqui um paralelismo, não sei se você percebeu, mas eu vou destacar aqui para você. Ele fala, ele usa 2 exemplos, o do olho e da mão, mas todos os 2 exemplos são paralelos. Então ele fala do olho e da mão, ele fala ali de tropeçar, em ambos os casos. Ele fala de arrancar e de cortar. Se o teu olho tem um problema, arranca. Se a tua mão dá um problema, corta. E ele também fala que é melhor perder um membro, em todos os casos, do que também ir para o inferno, em ambos os casos. Então a gente tem um paralelismo aqui bem interessante. Ele repete aqui 2 casos muito similares para poder trazer uma moral para a gente. E claro, a gente não deve aqui pegar essas palavras de Jesus interpretando elas como se elas fossem ali ditas para a gente num sentido literal. Jesus não está dizendo para que você, eu tenho um problema tal aqui então eu vou cortar minha mão. Não é isso aí no sentido literal. Ele não está dizendo, quando eu olho para tal lugar, então vou arrancar aqui o meu olho. Não é nesse sentido. Até porque se fosse literal, gente, pensa bem comigo. Ele diz aí o seguinte, se o teu olho direito te leva a pecar, te leva a tropeçar, arranca ele. Agora, quem garante para a gente que o olho esquerdo não vai levar a pecar? Então não é tirando o olho direito que o olho esquerdo vai automaticamente se tornar ali imune ao pecado, à tentação. Então a ideia ali não é literal, tá? É uma ideia simbólica, é uma ideia alegórica, e o que ele está trazendo ali, daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho melhor o sentido, a moral dessa colocação aí de Jesus nesse sentido alegórico, tá bom? Agora, outra coisa interessante a gente abordar aqui ainda, antes de eu passar aqui para o significado do que ele quis dizer alegoricamente, é a escolha da palavra tropeçar. Então, se o teu olho te faz tropeçar, se a tua mão te faz tropeçar, é muito interessante a palavra que Jesus escolheu ali para poder falar disso. A palavra tropeçar, que aparece ali no grego, é skandalisei, que vem do substantivo escândalo. Tá? Qual é o significado disso daí? Skandalisei, ela já tem mais ali a conotação de tropeço, obstáculo, uma pedra de tropeço, alguma coisa no meio do caminho que te atrapalha de prosseguir. Enquanto o substantivo que eu mencionei, escândalo, ele já significa aí uma isca de armadilha, um laço, uma arapuca. Eu lembro quando eu era criança, eu devia ter mais ou menos ali uns 10, 11 anos, morava numa casa que no fundo tinha muito mato, era como se fosse um sítio menor, e o meu pai gostava de criar passarinho. Eu lembro que, sendo criança, eu falei, eu vou tentar pegar um passarinho para ele. Aí o pessoal lá do bairro que eu morava ensinou a fazer uma arapuca de bambu. Então eu mesmo fazia arapuca de bambu, montava e tal. O que eu fazia? Deixava ela em pé, imagina assim um balde grande, mas eu fazia de bambu, imagina algo grande assim, e eu colocava
um pedaço de madeira para apoiar essa arapuca para ela ficar mais alta, né? E amarrava um barbante e colocava ali comida de passarinho no meio, né? E ficava esperando de longe, de butuca, né? Quando o passarinho passava lá, eu dava aquela puxada e pegava ele, né? Então, a arapuca nada mais é do que essa ideia aí, né? E isso tem um pouco a ver com o que Jesus está ensinando aqui, gente. Se a tua mão te leva a pecar, se o teu olho te leva a pecar, te leva a escandalizar, né? Como a gente poderia traduzir aqui de maneira até mais literal, né? Se te leva a tropeçar. É nesse sentido. Né? Quantas vezes tem coisas que aparecem na vida da gente que estão servindo apenas como laço, como uma isca. O inimigo fica ali só de longe, só observando, só lançando a isca, só lançando, né, a coisa que vai tentar te prender. E aí quando você cai, ele puxa você e te fisga. Então a gente tem que realmente tomar cuidado. Né? E aí, qual é a situação aqui que a gente tem que tirar lição dentro do que Jesus está ensinando? Vou mencionar aqui, inclusive, uma versão da Bíblia, né, que é a LTT, a Bíblia literal do texto tradicional anotada, que ela até faz a tradução desse versículo que eu mencionei, já levando em consideração essa ideia da arapuca que eu trouxe aí para vocês. Olha como é que ficou a tradução dela, né, numa tradução mais literal. Se o teu olho direito te é isca de armadilha, arranca-o e atira-o de ti, para bem longe, né? Olha aí que interessante. Então, às vezes, tem coisas que são iscas, são armadilhas, que estão ali esperando você dar bobeira para poder te fisgar, te dar o bote, te prender, né, e deixar você enlaçado naquela situação, sem possibilidade de sair dali. Né? Agora, quando Jesus fala toda essa frase, né, se o teu olho ou se a tua mão te leva para essa condição, o que a gente tem que fazer? Ele diz ali para cortar, para arrancar. Né? Claro que não é um sentido literal, como eu já expliquei, mas também é uma linguagem dura, se a gente for olhar. Né? Cortar e arrancar, imagina alguém amputar um membro. Né? Não é uma coisa tão simples. Né? Então ele não está falando só da gente evitar determinados comportamentos, determinados lugares, determinadas amizades. Né? O que Jesus está dizendo tem um peso mais rígido. Né? Justamente para a gente não só evitar, mas cortar isso da nossa vida, não ter mais esse tipo de comportamento na nossa vida, para que isso não faça mais parte do nosso cotidiano, para que isso não faça mais parte do nosso dia a dia. Essa é a ideia de Jesus. Né? Porque cortar e amputar, gente, são coisas aí, como eu disse, né, muito sérias. Né? Dá para a gente perceber. Quem é que iria arrancar o olho? Né? Então, embora a gente tenha aí uma fala, né, digamos, alegórica, simbólica de Jesus, ela também tem um peso em relação à maneira como a gente deve fugir, né, de qualquer coisa que nos leve ao tropeço, que nos leve à isca, que nos leve à armadilha, que nos leve à arapuca, que nos leve ao pecado. Né? E como que a gente vai fazer isso? Cortando uma série de coisas que nos levam a esse tipo de comportamento. Né? Então, por exemplo, talvez aí na tua vida, né, o que tem te levado a essas pedras de tropeço, o que tem te levado a essas armadilhas, podem ser algumas amizades. Talvez alguma amizade está levando você a pensar o que não deve pensar, a olhar o que não é para olhar, a cobiçar o que não é para cobiçar. E aí, dentro do que Jesus está ensinando, a fala é clara: corta essa amizade. Não deve mais fazer parte aí do teu rol de amizade, corta ela. Né? Joga para longe. Tá? Não estou dizendo que você não possa cumprimentar, que você não possa se socializar, mas olha, cuidado com a proximidade. Por quê? Porque é aquele homem, é aquela mulher que vai ficar te mostrando foto de uma outra pessoa, que vai ficar trazendo talvez ali notícia de coisa errada que ela está fazendo para alimentar, né, algum desejo impuro em você. E se isso acontecer, gente, corta. Não é uma amizade conveniente para você. Talvez não seja só amizade, talvez seja um programa de televisão que está te fazendo mal, que está te levando a alimentar esse tipo de pensamento, está levando você a imaginar coisas que não deve imaginar. Então corta, né, determinados programas aí de televisão, se for o caso. Né? Conta de rede social, talvez alguma conta que você vai olhar, talvez é alguma conta que está se insinuando, alguma coisa que aparece, ou até mesmo a tua conta. Se a tua conta de rede social está gerando intriga aí no teu relacionamento, está atrapalhando o teu relacionamento, fazendo você brigar com a sua esposa, com o seu marido, né, brigando aí entre os cônjuges, é melhor não nem ter a rede social. Né? Essa coisa de, por exemplo, eu tenho a minha rede aqui e a minha esposa não pode saber minha senha. Por que a minha esposa não pode saber minha senha? Tem alguma coisa que eu estou escondendo que ela não pode saber? Né? Então a gente tem que repensar essa questão. Se tem alguma coisa aí que está te levando realmente para esse caminho que não é agradável aos olhos do Senhor, repense. Né? Talvez é melhor até cortar isso, talvez é melhor nem ter dentro aqui da aplicação daquilo que Jesus está ensinando. Gente. Então pensa direitinho, pensa melhor aí
a tua realidade, a tua situação. Porque a fala de Jesus, embora ela não seja literal, para você arrancar o olho, para você cortar a mão, ela também tem um peso. Cortar, arrancar, não é uma coisa, né, que é agradável. Eu não imagino ninguém ali, por exemplo, tendo que amputar um membro do corpo e ele indo com prazer, né? Nossa, que legal, corta aqui agora que está sendo bom. Não, isso não existe. É uma coisa dolorosa, é uma coisa difícil, é uma entrega que não é fácil de ser feita, né? Mas a decisão tem que ser tomada, tem que ser arrancada, tá? E é isso que Jesus deixa ali, então, um pouco aí na sua explicação. Bom, e aí a gente chega na terceira parte da fala de Jesus. A gente chega aí numa aplicação prática dessa questão do adultério. Ele vai trazer um caso prático relacionado ao divórcio. Essa é a terceira e última parte aí da fala de Jesus. É uma parte que, como eu disse lá no início, aparentemente ela é complexa, aparentemente ela é polêmica. Né? Eu falo aparentemente por quê? Porque a gente sabe que tem algumas interpretações frouxas, né, em relação ao que Jesus diz aqui sobre a questão aí do divórcio, e tem outras interpretações muito rígidas também. Né? Então, eu vou evitar esses dois caminhos de interpretação e vou, como o meu objetivo aqui é trazer uma abordagem expositiva, então a gente vai conseguir entender com um pouquinho de clareza, né, a que Jesus está mencionando, gente. Então é bem interessante aqui o modo como a gente vai entender essa questão. Perceba, né, que ele veio mostrando o problema do ensino errado do adultério, que gerou pessoas aí pensando que o adultério só é cometido no ato físico. Né? A gente viu logo depois ele demonstrando, né, o problema do adultério na prática, né, para que a gente evite esse problema. Né? Ele deu conselhos práticos ali para a gente, já ficou claro. E agora ele vai vincular esse problema do adultério com a questão do divórcio. A gente até poderia fazer uma mensagem à parte, separada, né? Um outro eu, porém, vos digo, né? Mas, como a gente vai perceber, ele está engendrado, ele está incluído, né? Ele tem aqui completa interface com o que Jesus já falou até aqui do adultério. E a gente vai perceber isso nas próprias falas de Jesus. Veja aqui, por exemplo, que mais no começo desses dois últimos versículos, né, no penúltimo versículo, ele comenta o seguinte: também foi dito, né, que tem ligação com aquela forma, né, ouviste o que foi dito aos antigos. Né, então ele fala aqui, ó, também foi dito. É uma forma, né, de seguir com a mesma fórmula. Tá? E logo em seguida ele também fala, eu porém vos digo. Então a gente também tem aqui a continuação da fórmula. Mas não é uma abordagem nova, não é uma revisitação diferente. É uma revisitação ligada ao mesmo problema. E como que a gente sabe disso? Perceba aqui na fala que Jesus vai fazer logo em seguinte: todo aquele que repudia sua mulher, né, ou seja, que larga a mulher, que abandona a mulher, que se divorcia da mulher, para ser mais exato, né, todo aquele que se divorcia da sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. E o que Jesus explicou lá no comecinho? Né? Ele falou, ouviste que foi dito, não adulterarás. Então ele está falando aqui do adultério, de novo. Todo aquele que repudia sua mulher, se divorcia da sua mulher, a não ser pela infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada, com a mulher que foi divorciada, comete adultério. Então veja que está vinculado. Não é um novo eu porém vos digo, é um eu porém vos digo vinculado ao anterior. Tá? Vamos entender aqui o que Jesus quis dizer com essa questão. Primeiro, ele menciona, também foi dito. E aí, para a gente entender a fala toda de Jesus, a gente precisa saber onde foi dito isso. Né? Também foi dito, todo aquele que repudiar da sua mulher. Onde foi dito isso? Isso foi dito em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. E a gente vai perceber que fizeram ali no decorrer do tempo, né, uma ligeira modificação, né, talvez ali até uma forma de parafrasear um pouco o que está escrito lá em Deuteronômio 24. O contexto geral está do versículo 1 ao 4, mas eu vou separar o versículo 1 porque é o que Jesus está fazendo menção. Entenda aqui o que Jesus está dizendo, presta bastante atenção aqui. Ó. Ele está mencionando lá Deuteronômio 24, 1. E lá no versículo 1 está escrito assim: far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe a dará na mão e a despedirá de sua casa. É esse trecho aqui que Jesus está mencionando quando ele disse ali agora há pouco, também foi dito, ou também ouvistes, né? É isso aqui. Está mencionando esse trecho do versículo 1 de Deuteronômio 24. Agora, qual é o problema disso? O problema é que esse texto está sendo citado de maneira isolada. Então era um pouco do que alguns escribas e fariseus vinham fazendo, gente.
Alguns escribas e fariseus vinham ensinando isoladamente a banalização, né, do divórcio, por motivos triviais, por causas nada a ver, com base num texto isolado. Isso é gravíssimo. Jesus está mencionando isso daqui. E também, né, vocês têm ouvido isso daqui. Ó, e ele menciona ali um trecho do versículo 1 de Deuteronômio 24. E eu vou ler o versículo 1 completo, para a gente entender o contexto maior. Está escrito assim, ó: quando um homem tomar uma mulher, se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe a dará na mão, e despedirá de sua casa. Então observe, né, o versículo 1 aqui completo, ele não está dizendo simplesmente, não, você quer divorciar? Pega aí, faz a carta de divórcio e divorcia. Não é isso que Deuteronômio está dizendo. E ao que parece, né, no discurso de Jesus, a crítica de Jesus está em cima disso, porque passaram a pegar esse primeiro versículo de Deuteronômio 24, de modo isolado, pegaram apenas uma parte dele. E o texto tem uma cláusula também de exceção aqui em Deuteronômio 24, para quando isso poderia acontecer. Não era em qualquer situação. O que estava acontecendo ali, gente, era que assim, qualquer trivialidade, qualquer coisa banal estava sendo usado como desculpa, como subterfúgio para divórcio. Quando a gente pega ali, por exemplo, se a gente só pega de novo ali pinçado, né, um pedaço, se ela não achar graça aos seus olhos, isso aqui é subjetivo. Isso aqui é um monte de coisa pode significar, como vinha acontecendo naquele tempo. De, por exemplo, a mulher não cozinhar bem. Bom, cresci na casa da minha mãe fazia tal comida, minha esposa não cozinha tão bem quanto a minha mãe, então eu vou me separar da minha mulher por isso. Isso é razão para separar? Eu estou aqui em casa e naquela cultura, né, muito mais privilegiada para os homens, né, naquele tempo antigo, uma cultura mais patriarcal, né, em que o homem dominava mais, o homem era mais dominante. Se uma mulher levantasse a voz em qualquer coisa ou discordasse do marido em qualquer coisa, pronto, já poderia ser alguma situação problemática. Né? Será que isso era motivo para divorciar? Não, minha mulher não concordou comigo, não se sujeitou à minha fala. Mas isso é motivo para divorciar? Claro que não. Será que de repente, como tinha até uma escola rabínica naquele tempo lá que ensinava, o cara se apaixonou por outra mulher, né? Ele está gostando de outra mulher, então agora pode ir lá, separa da sua e vai num novo relacionamento. Pode isso? Claro que não. Quando que a lei de Moisés estava autorizando, estava permitindo que houvesse um divórcio? Quando? Em que circunstância? Em que situação? Eu vou reler aqui. Ó. É bem claro isso aqui em Deuteronômio 24:1. Se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele, o marido nesse caso, né, encontrado nela coisa vergonhosa, aí sim é que vai poder ser feita a carta de divórcio. O que é essa coisa vergonhosa? A expressão hebraica ali para isso, gente, tem uma conotação de algo indecente, que vai completamente na mesma linha, na mesma direção do que Jesus disse agora há pouco, no texto que a gente leu. Né, vou reler o que Jesus disse. Todo aquele que repudia sua mulher, né, ou seja, todo aquele que se divorcia da sua mulher, a não ser por causa de infidelidade. O que Deuteronômio 24:1 diz? Por haver encontrado nela coisa vergonhosa. Tá entendendo? Então não é qualquer coisa. Eu não gostei do seu cabelo hoje, eu não gostei da roupa que você usa, eu não gostei do que você falou comigo, eu não estou gostando de tal situação. Não é por isso, não é por trivialidade, banalidade. É somente, no caso, aí, como é a linguagem lá de Deuteronômio, coisa vergonhosa. O que é a coisa vergonhosa? É o que Jesus explicou aqui como sendo infidelidade. A palavra grega que aparece ali para infidelidade é a palavra porneia. O significado dela no grego é um significado genérico para qualquer tipo de relação sexual ilícita. Tá? Então, como no contexto aqui a gente está discutindo a questão do adultério, Jesus está trazendo o problema do adultério, então o problema chave que ele está tratando ali é esse. Né? E a gente tem uma exceção, né? Tem uma cláusula de exceção que Jesus deixa claro ali também. Quando ele diz, quem se repudia, todo aquele que se repudia da sua mulher, a não ser, essa expressão a não ser, no grego, ela é a palavrinha parectus, exceto. Ou seja, é a única exceção que Jesus abre para que aconteça, né, algum caso de divórcio. Então, se o divórcio, em outras palavras aqui, não acontecer por essa razão, o divórcio não é legítimo aos olhos de Deus. E nesse caso, alguém divorciou porque
por uma coisa banal. Então aí Paulo depois explica lá em 1 Coríntios 7, Jesus também vai explicar isso em uma outra ocasião em Mateus 19, não se deve casar de novo. Fica ali então naquela condição que aconteceu. Se divorciou naquela situação, não deve se casar de novo. Uma vez uma pessoa na comunidade que eu pastoreava em outro lugar, passou por um problema desse, havia muita briga interna ali no casal, né? Falou, a gente briga muito, não dá, somos incompatíveis, nosso gênio é incompatível, não dá para ficar junto. Mas isso não é motivo para se separar, isso não é motivo para divórcio. Vocês querem divorciar? Então não pode casar de novo. Não, mas isso é muito duro. Né? Deus colocou um fardo muito duro para mim. Falei, Deus não colocou fardo duro nenhum. Quem está colocando fardo é você que está tomando a decisão de se divorciar. É simples a gente entender aí a linguagem de Deus aqui no decorrer do que ele está explicando, do que Jesus está falando aqui. É muito simples, gente, não tem dificuldade nenhuma. Por isso que eu falei que algumas pessoas vão para um lado muito rígido, outras pessoas vão para um lado muito liberal. Não tem problema não, pode sair casando e descasando, casando e descasando. Está cheio de igreja evangélica fazendo isso hoje em dia. E está errado, e é pecado, e os pastores que estão ensinando assim estão errados e vão ter que prestar conta para Deus disso, porque eles estão banalizando famílias. Isso é muito grave, isso é muito sério. Tá? E aí, deixando ainda mais claro, né, aquilo que Jesus está dizendo aqui então, ele fala uma coisa que aparentemente ele pode deixar alguém também com dúvida. Né? Então aquele que separa torna a mulher adúltera. Não é que a mulher passa a ser adúltera depois que ocorre o divórcio. O que ele está dizendo ali é o seguinte, né, que se a pessoa é jovem, né? Imagina ali um casal jovem, se separou, se divorciou por uma coisa banal, o marido foi lá, tomou a decisão, divorciou da mulher. Né? Nós temos desejos, todo ser humano tem, né? Isso é inerente do ser humano, isso é uma necessidade fisiológica que a gente tem, assim como o sono, assim como a comida, beber água, se alimentar. O sexo ele faz parte também de uma necessidade fisiológica que todo ser humano tem. Né? Jesus fala que pouquíssimas pessoas têm o dom do celibato, não são todas as pessoas que têm condição de viver dessa maneira, né? Sem sentir ali desejos de relacionamento sexual. Né? Então, são pouquíssimas pessoas com essa condição. E a maioria de nós, então, estamos nessa condição, a gente tem esse desejo. Então imagina, o casal ele se separou, é jovem, o marido foi lá, estou me separando porque, sei lá, ela não faz uma comida boa, como a gente deu o exemplo do que acontecia nos dias de Jesus. O que ele está fazendo com essa mulher? Ele está simplesmente expondo ela ao adultério. Por quê? Porque ela vai ter desejo, e ele também. Os dois vão ter desejo, vão acabar se envolvendo num outro relacionamento. E aí, olhando aqui para o que Jesus está explicando, né, dentro desse contexto, é certo? Não, não é certo. Não é um relacionamento aprovado. E é por isso também que Jesus chega a dizer numa outra ocasião, um pouco antes ali, quem casar com a repudiada, né, ou seja, o cara foi lá, divorciou, né, da mulher. Aí a mulher agora entra num outro relacionamento. O cara que casou com essa mulher, que foi divorciada por uma causa banal, né, que não foi infidelidade matrimonial, não foi adultério, está agora cometendo adultério com ela e ela cometendo adultério com ele. Por quê? Porque aos olhos de Deus, qualquer divórcio realizado sem ser por causa da infidelidade não é legítimo aos olhos de Deus. Então, acontece ali um caso que é considerado por Deus como adultério. A palavra é dura, gente, a palavra é séria, a palavra é rigorosa, né? Mas ela é clara para a gente, ela é simples para a gente. Você vê que Jesus não estava trazendo nada de novo. Ele estava simplesmente mencionando algo que estava lá em Deuteronômio 24, de certo modo esquecido, deixado para trás, né? E que algumas pessoas vinham focando, pensando apenas aquilo que interessava a elas. E hoje em dia está cheio de gente assim, que pega a Bíblia e quer pegar só o que interessa para ela. Essa parte aqui me interessa, isso aqui tem a ver com o que eu acredito, com o que eu penso, com o que eu gosto, isso aqui serve para mim. Não, essa outra parte aqui é muito dura, essa outra parte aqui é difícil, não serve para mim não. Isso aqui foi só para aquele tempo. Gente, vamos parar com isso. Vamos olhar para a Escritura com seriedade. Isso é importante para a nossa vida. Agora, ainda assim, eu faço aqui uma consideração final em relação a essa questão aqui do divórcio, em relação a essa questão que Jesus vinculou, né, divórcio e adultério, explicando o seguinte. Mesmo Jesus colocando essa cláusula excepcional, né, ou seja, essa coisa do exceto aqui, né, que a gente explicou, mesmo assim, não entenda com isso que Jesus estava incentivando o divórcio. Mesmo em casos de legitimidade, né, para que a exceção ocorra. Ele não estava de maneira nenhuma incentivando nenhum divórcio. Aliás, né, se a gente for olhar até o texto de Mateus 19,
versículo 3 até o 9 com calma, que eu não vou fazer isso hoje porque é outro contexto, outra discussão, né? O nosso foco aqui é o Sermão do Monte, né? Mas se a gente for para lá, a gente vai ver que Jesus vai falar do plano original de Deus, né? Nem sempre foi assim. O plano original de Deus era o quê? Que o homem se unisse à sua mulher, largasse o pai e a mãe, os dois se tornassem uma só carne. Lá no final ele acrescenta outra coisa importante, que é o que o homem uniu, o que Deus uniu, o homem não separe, né? Enfim, então, mesmo Jesus entendendo aqui o coração humano, a dureza do coração humano, em relação, por exemplo, a um caso de adultério. Né? Às vezes o marido traído, a esposa traída, né? Sabendo daquele adultério, daquela traição, vai ser difícil superar aquilo, o relacionamento não vai bem. Talvez até seja melhor mesmo acontecer uma separação, né? Em virtude dos sentimentos do ser humano. Mas eu tenho certeza que se esse casal fosse conversar com Jesus, o que você acha, Jesus? A gente separa ou não? Houve uma traição. Se a gente se separar aqui, tem legitimidade. Eu tenho certeza que Jesus ia orientar, não, vamos trabalhar o perdão. Vamos trabalhar a graça de Deus, vamos trabalhar a misericórdia, vamos trabalhar a compaixão. Vamos perdoar uns aos outros, como Deus perdoou vocês em mim, Cristo Jesus. Eu tenho certeza que ele ia explicar nessa direção, que ele ia trabalhar o amor, a restauração do relacionamento. Esse seria o caminho que Jesus ia trabalhar. Né? Então, é por aqui que eu vou fazendo as minhas considerações finais com vocês, né? Passando aqui só para a gente relembrar um pouquinho do que a gente falou hoje. Em primeiro lugar, a gente viu que a ética de Jesus ela é elevada mesmo. Deu para perceber, né, com muita clareza que a justiça de Jesus, em tudo que ele falou aqui hoje, excede, e não é pouco não, excede e muito a justiça dos escribas e fariseus. Vai muito além, gente. E como vai além? Aleluia por isso. Né? Vai muito além da maneira como nós, homens, tentamos interpretar. Glória a Deus por isso. O adultério, a gente viu, ele é um problema físico? Sim. Mas os escribas e fariseus interpretavam isso apenas no sentido físico. O que Jesus fez aí para mostrar, né, como a sua justiça excede a desses homens? Ele mostrou que isso não se limita apenas ao âmbito físico, externo, mas ele também tem um aspecto interior. Então a gente precisa levar em consideração a nossa interioridade. E aí eu termino aqui pensando com vocês, né, e clamando ao Senhor, que Deus nos ajude, sempre, né, irmãos, a sermos santos, não apenas com aquilo que é visto, tocado, com aquilo que é visualizado, mas também dentro da gente, né? Que a gente seja santo aqui dentro, no nosso pensamento, na nossa emoção, nos nossos desejos, nas nossas aspirações, que aqui dentro a gente também busque essa mesma santidade elevada. Assim como Jesus falou aí dessas implicações da má interpretação do problema do divórcio, que a gente também pense um pouco nisso, né? Pegando lá a fala do que Jesus disse lá em Mateus 19, que Deus uniu, o homem não separe. Deus já uniu você com a tua mulher? Já uniu você, mulher, com o teu marido? Não separa não. Que Deus uniu, que nós humanos não separemos. Vamos firme aí até que a morte nos separe. É fácil viver uma vida de casado? É claro que não, gente. Eu sei que não. Eu sou casado. Já estou perto de fazer 15 anos de casado, né? Semana que vem, praticamente aí, ou na outra, a gente faz aí 15 anos de casado. Eu sei que não é fácil, né? Viver aí essa vida de casado. A gente tem as nossas intrigas, tem as nossas dificuldades. Cada um pensa de um jeito, às vezes, alguma coisa. Mas vamos firme, gente. Vamos com a graça de Deus, vamos clamando ao Senhor, vamos tendo humildade, vamos tendo tranquilidade, vamos tentando ter diálogo, né? E assim a gente vai conseguir fazer a vontade do Senhor. E sempre pensando a partir dessa ideia do amor, né? Como Deus nos ama, vamos amar também, tá bom? E é isso aí, esse era o tema que eu queria meditar com vocês nessa noite. Finalizamos a nossa quinta mensagem dessa série expositiva. Ela tem polêmica, ela tem dificuldade, ela é complexa, mas eu acredito que Deus iluminou a tua mente, iluminou a minha mente, o nosso coração, e deu para a gente entender um pouquinho daquilo que Jesus quer para mim e para a tua vida. E com isso eu termino com você aqui orando. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para nos ajudar, ser santos como Ele é santo. Fecha os teus olhos aí. Senhor, desde já, Pai, muitíssimo, muitíssimo mesmo obrigado pelo dia de hoje, pela tua palavra. Ó Pai, muito obrigado pela presença de cada irmão, de cada irmã que está conosco aqui agora, pelas pessoas que ainda vão assistir esse vídeo depois. Que o Senhor continue tocando no nosso coração, que o Senhor toque no coração daqueles que vão assistir depois dessa mensagem. E, ó Pai, eu só tenho a te pedir aqui, nos ajuda, para que nós possamos, ó Deus, vencer as adversidades, os obstáculos que aparecem, as pedras de tropeço, que a gente possa, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua ajuda, superar cada um deles. Que a gente tenha discernimento para poder não cair em nenhuma arapuca. Eu tenho certeza, Senhor, aquele exemplo que eu dei, que se aquele passarinho
que a gente tentava pegar lá, eu, meus irmãos, que a gente ficava ali tentando pegar aqueles passarinhos, se eles tivessem discernimento, conseguissem ter a racionalidade que nós humanos temos, e visse que estávamos nós ali puxando, né, o barbante para poder prender eles, eles iam fugir. Agora, Senhor, nós temos racionalidade, e mais do que racionalidade, nós temos a graça do Teu Espírito Santo, nós temos o amor do Senhor em nós, e que nós possamos, por essa graça, por esse amor, que está além da nossa compreensão, ó Deus, vencer esses obstáculos, vencer essas dificuldades. Senhor, eu oro aqui nessa noite também, por cada relacionamento, cada matrimônio, cada casamento. Cuida, Senhor, das famílias. A gente sabe que hoje em dia cada vez mais banalizado está, ó Deus, esta instituição que o Senhor criou, o casamento. Cada vez mais fácil está também para se divorciar. E eu oro, Senhor, abençoa os casais, abençoa, Senhor, essas famílias, para que homens e mulheres paguem o preço do matrimônio, para que eles sejam fiéis até o fim, até que a morte os separe. Abençoa, Pai, nos dê graça, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, eu de novo agradeço vocês pelo tempo que vocês dispensaram aí para estar aqui participando dessa live. E eu espero você até semana que vem. Tá vendo aí que cada dia a gente aprende mais um pouquinho, tem sido bênção demais, né? E eu te espero semana que vem nesse mesmo horário, às 8 da noite, terça-feira, para a gente falar agora um pouquinho sobre o que Jesus disse sobre juramentos, tá bom? Espero você. Até lá. Grande abraço aí, uma ótima semana para todo mundo em nome de Jesus.